Olá, olha nós aqui outra vez, né? Então, na aula 12 que a gente acabou de ver, nós falamos sobre os desmatamentos e vimos que o maior causador do desmatamento é o homem, né? É o ser humano que na sua ganância, né, vai lá, destrói a natureza para construir mais casas, mais prédios, para obter mais riquezas, entre outras coisas, né? Então, agora nós vamos ler aqui sobre o que é aquecimento global. Será que também nós temos ali uma pontinha de culpa no aquecimento global? Vamos ver? O que é aquecimento global? Envolvendo o planeta Terra, há uma camada de gases chamados de atmosfera. Os raios solares a atravessam, aquecendo a superfície terrestre que, quando aquecida, libera calor. Uma parte desse calor é absorvida pela atmosfera e a outra parte se perde no espaço. Quando a atmosfera absorve esse calor, ela não deixa que a Terra esfrie e mantém a superfície terrestre aquecida, possibilitando a vida na Terra. Se não ocorresse isso, a Terra seria muito fria, em torno de menos 270 graus Celsius, e seria impossível viver aqui. Isso é o que chamamos de efeito estufa, um processo natural. As queimadas em matas e florestas, as indústrias, as fábricas e os motores a gasolina e diesel emitem vários gases, entre eles o CO2, dióxido de carbono. Esses gases chegam à atmosfera e formam uma camada impedindo que grande parte do calor que está dentro da Terra saia. O que ocorre é um aumento na temperatura da superfície terrestre, o chamado aquecimento global. Como consequência desse aumento na temperatura no interior da Terra, podemos ver o derretimento das calotas polares, provocando um aumento no nível dos oceanos, a diminuição da umidade do ar, podendo provocar o aumento de furacões, tufões e tornados, e intensas ondas de calor. Consequências do efeito estufa. Para que o efeito estufa não se Consequências do efeito estufa. Para que o efeito estufa não se torne um problema, é necessário que a sociedade diminua a poluição do ar. Mas como podemos fazer isso? Plantando mais árvores, evitando queimadas, reciclando o lixo, usando a energia solar e a energia eólica, que é do vento, para produzir energia elétrica, usando mais transportes públicos, colocando filtros nas indústrias e fábricas, diminuindo a emissão de CO2 realizada pelos meios de transporte, conscientizando a população mundial sobre o aquecimento global. Então, algumas coisas aqui a gente pode fazer, né? Aqui tem um significado, então. Nós vamos assistir o vídeo, então, rapidinho, para ver qual vai ser o complemento dessa aula. E logo após o vídeo, vamos esclarecer as questões. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado.
Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Vamos lá, então. Agora que você conhece um pouco mais sobre o aquecimento global, responda: o que é aquecimento global? Número 2. Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo. Esse trechinho aqui do texto, se vocês não conseguirem identificar o local onde coloca cada palavrinha, é praticamente o penúltimo parágrafo aqui do nosso texto, tá bom? Como consequência desse aumento da temperatura no interior da Terra, vocês podem consultar aqui para vocês colocarem as palavrinhas nos lugares corretos, ok? E depois, o número 3, cite 2 medidas que podemos tomar para diminuir a poluição do ar. Uma delas eu já posso dizer para vocês, não está no texto, mas eu já posso dizer para vocês. Ir a pé para a escola, né? Quando a gente vai a pé, não usa o transporte escolar, a gente está reduzindo a emissão de poluentes. Fica uma dica aí para vocês, então, de ir a pé para a escola, ok? Ótimo final de semana para vocês, porque hoje já é sexta-feira. Boa atividade também para vocês e até a próxima semana, onde nós estaremos com a última semana de atividades. Beijo para vocês!